Galera, a estreia de Ancelotti não foi da maneira que a gente quis, né? Empate cansado contra o Equador e a seleção brasileira de fato não jogando muita coisa. Na verdade, jogando muito pouco. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero lembrar pra vocês que agora eu também sou parceiro da Growth, tá? Você pode usar o meu cupom lá na Growth, cupom DAVA, que você vai ter aí um desconto lá na Growth. Podem utilizar, que me ajuda pra caramba. Comprar sua creatina, seu whey, use aí o cupom, tá em algum lugar aí. DAVA! Na Growth, tá bom? Hoje, gente, vamos falar desse jogo. Essa foi a estreia do Ancelotti, né? Ancelotti, um dos maiores técnicos da história do futebol, um dos mais vitoriosos, de fato. Já jogou com vários desses jogadores e a gente tinha uma esperança que o Brasil fosse jogar melhor. É claro, a gente tem aí uma ponderação importante que o Ancelotti mal teve tempo de jogar com esses caras e tal, tudo bem. Eu entendo até quem fala isso, porque faz sentido. Mas não é como se a gente tivesse muito tempo, né? A gente vai ter alguns jogos até a Copa do Mundo, então esse time tem que acelerar isso. A gente viu um time com muitas mexidas, bastante mesmo, né? A gente teve um novo zagueiro que não tinha sido usado, o Alex, também chama Alexandro. O Alexandro do Flamengo voltando a ser usado na lateral, o Wanderson no outro lateral, que esse já tinha sido convocado, mas né, estava aí de titular. Tivemos o Casimiro, o retorno de Casimiro, muito importante, eu acho. Aí o Casimiro, o Bruno Guimarães, o Gerson e o Estevão, né? O Estevão fazendo meio ponta e tal. Vini Júnior e a volta do Richarlison. Eu já critiquei bastante aqui diversos desses jogadores, inclusive o Richarlison e o Marquinhos e o Bruno Guimarães. Eu de fato não acho que eles deveriam ser titulares dessa seleção de maneira alguma. Mas eu entendo o momento do Marquinhos, campeão da Champions e tal, mas eu falo que pra mim eles já tiveram a chance dele na seleção, mas aí é só eu tenho essa percepção, acho que, né? E aí o Brasil jogou num 4-4-2, meu 4-3-3, variou um pouco nesse aspecto, às vezes o Estevão mais pelo meio, às vezes mais por fora, mas o time não funcionou. Essa que é a verdade. A gente pegou o Equador, fora de casa, sem altitude, tá? O Equador que eles consideram ser a melhor geração da história deles, essa aí, e realmente é. E ainda é o Equador que não tinha o Ener Valencia e o Plata, né? Porque lesionados. Então esse time ainda seria mais forte se tivesse esses jogadores. Mas, independente disso, a seleção brasileira é a seleção brasileira, né, galera? E tinha ganhado o Equador. O Equador tá em segundo nas eliminatórias e fez um jogo bom também. Óbvio que é uma seleção que não ia ser mole pro Brasil ganhar. Mas eu gostaria de ter tido a vitória pra me hypar pro Hexa, coisa que não aconteceu. Mas o que não aconteceu também? Quais foram os problemas que eu vi aqui no Brasil? Eu vi alguns. Individualmente, a gente teve dois jogadores muito abaixo e o resto só abaixo. O Richarlison e o Bruno Guimarães, meu Deus do céu, o que foi essa partida? Foi uma partida tenebrosa deles dois. E aí você já prejudica muito a estrutura por causa disso. Mas um problema crônico que essa seleção tem passado nos últimos anos é a questão do meio-campo completamente espaçado. A gente tem um meio-campo que os 4 jogadores parece que não se conversam, ou 3 jogadores, independente, não se conversam, estão muito distantes um do outro. A defesa, os volantes muito distantes dos meias, e aí o Gerson ficava muito aberto pela esquerda, o Bruno Guimarães não fazia nada, o Bruno Guimarães tá perdido em campo. E o Casimiro muito próximo da cabeça de área e tal. O Casimiro até tentou, eu gostei da partida do Casimiro. Achei que ele fez alguns bons passos verticais, ele ia na área, ele fazia o combate, eu achei a partida do Casimiro decente. E aí a gente tem o Vini Júnior, né, que é um bagre na seleção brasileira. Vou falar a verdade, o Vini Júnior é um bagre na seleção brasileira. Ele não consegue nada. Há muito tempo. E, pô, pra caralho, o Ancelotti foi onde o Vini mais brilhou, foi com esse técnico. Esperar que tivesse algo melhor. E o Vini, cara, nessa partida ele realmente estava tentando. Não vou dizer que ele não tentou. Ele tentava, mas eu acredito que, primeiro, que ele errou muito do que ele tentou. E os momentos que ele conseguiu alguma coisa, e eu vi isso com o Estevão também, eles estavam muito isolados. O Estevão, cara, tinha hora que o Estevão pegava a bola antes do meio de campo e tinha que carregar até a área lá. Aí juntava 2, 3 em cima, já era. Não teve uma tabela, não teve aproximação. A gente tem que reduzir o espaço entre os nossos jogadores, a gente tem que jogar mais próximo. Tem que ter triangulação, tem que ter troca de passe, não teve. Outra coisa que eu achei que também o Ancelotti tem que ver aí, o que ele vai fazer, é que os nossos laterais mal subiram. Então, a dobra de lateral com ponta ou com meia não aconteceu. E isso é uma ferramenta importante para o ataque, até porque nós temos que são bons no ataque. Se teve uma coisa positiva nesse jogo para mim, foi realmente a estrutura defensiva, que por mais que tenha sido só um jogo, me pareceu muito sólido. E é claro, você tem que fazer gol, mas é importante não tomar também. Então eu achei a estrutura defensiva muito boa, o Alex e o Marquinhos foram bem, os laterais fecharam bem, o Casimiro... Então assim, estrutura defensiva, o Brasil já mostra que tem um caminho. Mas tem que abrir a criação, fazer gol. Cara, olha só, as estatísticas são meio bizarras aqui, cara. O Equador teve um pouquinho mais de posse de bola, teve 52%, o Brasil 48%, então a diferença não é muito grande. Mas, pô, finalização, mané. O Equador finalizou 7, que foi pouco. Mas o Brasil finalizou 3, mané.
3 finalizações? Que é isso, cara? 3? Tipo, no primeiro tempo foram 2, no segundo foi 1. No segundo tempo, o Equador cresceu, fez pressão, só que nem o Brasil nem o Equador tiveram a capacidade de fazer lance perigoso de verdade. O Brasil teve um lance, né, que vai um passe pra área, o Gerson sai da bola, sobra pro Casimiro, ele chuta fofo. Chutinho broxa. Seleção meio broxa, essa que é a verdade. E dava pra ver que, você sente isso, né, que o anímico do jogador estava melhor. Porque, pô, trocou o técnico, vem um puta técnico, os caras estão empolgados. Dá pra ver isso. Isso eu consegui sentir. Mas isso é algo, cara, que se não vier a vitória não adianta nada. Se não tiver a vitória, cai tudo de novo, tem que ganhar. E o próximo jogo é contra o Paraguai, em casa. É aqui em Itaquera, né? Tem que passar o carro, gente. Tem que passar o carro. Eu, de novo, pra mim, o Richarlison e o Bruno Guimarães não deveriam ser titulares, ok? O Richarlison, eu acho que tecnicamente ele é um jogador limitado e eu acho que nós temos melhores opções no próprio time aí que a gente tem, ok? Eu acho que o Richarlison tem utilidade, mas não para ser titular. Eu acho que ele pode ser utilizado em certos momentos, em certas situações. Eu acho que é um jogador interessante, mas eu acho que a gente tem jogadores melhores para fazer essa função. Porque, cara, o Richarlison jogou nada hoje. E o Bruno Guimarães, esse aí, amigo, eu não sei o que esse cara tem que os técnicos amam tanto ele, cara. Porque há quanto tempo que o Bruno Guimarães não joga nada na seleção brasileira, gente? Na verdade, vou dar uma pergunta melhor. Quando que ele jogou bola na seleção brasileira? Né? Mas assim, eu sei que existe o argumento de que, pô, mas se for assim, tira o Vinícius, tira o Gerson, tira todo mundo, que todo mundo joga nada. Fato, mas se você ver o jogo de hoje específico, ele foi bem abaixo dos outros, pô. Pelo menos é a minha percepção. Queria saber de vocês. Use o cupom DAVA na Growth, dá aquela moral. Obrigado todo mundo que esteve aqui. Obrigado, a gente chegou a 60 mil inscritos aqui no canal do Torcedor. Obrigado a você que me seguiu aqui, tá bom? E é isso, a gente se vê em breve, gente. Fala aí o que vocês acharam do jogo. Tchau.